Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de pandemia. Um levantamento relatou sintomas de Covid longa em crianças de até 14 anos. Os especialistas afirmam que o conhecimento sobre o caso pode ajudar bastante no cuidado dos pais e também na tomada de decisões sobre isolamento e restrições. As crianças diagnosticadas com Covid-19 podem apresentar sintomas duradouros da doença de pelo menos 2 meses. Uma pesquisa revelou o impacto da infecção em crianças de 0 a 14 anos. Entre crianças de 0 a 3 anos, os sintomas mais comuns foram alterações de humor, erupções na pele e dores de estômago. Entre 4 e 11 anos, foi apresentada ainda a dificuldade para lembrar ou se concentrar. Entre 12 e 14 anos, foram citados também a fadiga em razão do problema. Os resultados do estudo apontaram que crianças em todas as faixas etárias que tiveram Covid-19 apresentam maior probabilidade de ter pelo menos um sintoma por 2 meses ou mais do que o grupo sem a doença. Os resultados do estudo apontaram que as crianças em todas as faixas etárias que tiveram Covid-19 apresentam maior probabilidade de ter pelo menos um sintoma por 2 meses ou mais do que o grupo sem a doença, chamado tecnicamente de controle. Um estudo publicado usou a amostragem de quase 11 mil crianças que tiveram a doença na Dinamarca. E mudando de assunto, a gente fala agora de economia e uma notícia não tão boa para o consumidor. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um novo aumento de mais de 60% nos valores das bandeiras tarifárias. A proposta vale para as bandeiras tarifárias amarela e vermelha 1. A diretoria da ANEEL aprovou os novos valores das bandeiras tarifárias, cobrados de forma adicional na conta de luz, de acordo com as dificuldades de geração de energia. A proposta aprovada traz aumentos na ordem de 60% nos valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. O valor da bandeira amarela deve ser aumentado em 59,5%, passando de R$ 1,87 a cada 100 kW consumidos, para R$ 2,98. Já a bandeira vermelha 1 vai de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW, alta de 63,7%. O patamar mais caro da bandeira, a vermelha 2, passou de R$ 9,49 a cada 100 kW para R$ 9,79, aumento de 3,2%. A Agência Nacional de Energia Elétrica destacou que, apesar dos aumentos, os patamares seguem abaixo da chamada bandeira de escassez hídrica, que foi adotada até abril deste ano para bancar os altos custos da geração. A definição dos valores não significa sua aplicação imediata, já que a bandeira tarifária é definida mensalmente pela agência reguladora. Apesar da vigência dos novos patamares começar a partir de julho, a expectativa é que seja mantida a bandeira verde, sem cobrança adicional nos próximos meses. Bom, para a gente equilibrar, então, uma boa notícia agora. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço definiu o lucro bilionário do FGTS, que deve ser distribuído ao trabalhador. O dinheiro vai ser liberado até o fim de agosto. O lucro do fundo em 2021 vai ser distribuído aos trabalhadores até 31 de agosto deste ano. O valor repassado é sempre referente ao ano anterior. Em 2021, o resultado positivo distribuído foi de mais de 8 bilhões de reais, 96% do total. A expectativa é que a quantia deste ano tenha impacto na alta da inflação, que acumula 11,73% nos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de maio. Por lei, o lucro não pode ser 100% distribuído e o índice da divisão deve ser definido pelo Conselho Curador do Fundo, que volta a se reunir em agosto para decidir o percentual a ser dividido. O dinheiro a ser liberado só vai poder ser sacado dentro das regras do fundo, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, durante a reunião também devem ser apresentados os resultados dos saques extraordinários do FGTS e a aquisição de cotas do Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. O assunto agora é eleições. O voto feminino é o que vai ter mais peso nas eleições deste ano.
O Tribunal Superior Eleitoral traçou o perfil do eleitorado. O TSE revelou que a mulher com ensino médio e idade entre 45 a 59 anos é a maioria entre os aptos a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições desse ano, há 8.600.000 mulheres a mais que homens para decidir o futuro político do país. Neste ano, 152.100.000 pessoas estão aptas a votar, quase 13,5% a mais em relação às eleições de 2018, quando eram 147.100.000 eleitores. O público feminino também é maioria em quase todos os recordes por região e escolaridade. Quando se trata do nível de instrução, as mulheres são a maioria entre os eleitores de nível superior completo. Elas também dominam com o ensino médio completo. Já os homens são a maior parte entre os eleitores sem escolaridade informada, mas que sabem ler e escrever. Para as eleições de 2022, mais de 5.600.000 pessoas se declararam analfabetos, o correspondente a 3,7% dos eleitores. 1,5 milhão de pessoas a menos do que o registrado nas eleições de 2018, quando 6,5 milhões disseram à Justiça Eleitoral que não sabiam ler nem escrever. Olha, e atenção a este alerta. Como abastecer está cada vez mais caro, muitos motoristas estão criando hábitos que podem acabar prejudicando os veículos. Com a manutenção dos motores, quem paga mais esta conta é o consumidor. Celso tem um posto de combustíveis na região central de São Paulo. Depois do último reajuste de preços da Petrobras, viu a freguesia diminuir a frequência no posto. Outra mudança foi a quantidade de combustível comprada pelo motorista. Geralmente o cara coloca 50, 20, só para rodar naquele momento, né? A grande maioria. O preço médio da gasolina em São Paulo é de R$ 7,20, uma diferença de R$ 2,00 em relação ao etanol. Mas muitos motoristas ainda preferem pagar mais pelo combustível fóssil por causa da maior autonomia em relação ao vegetal. Por que pareça, a diferença está grande, chega a quase mais de R$ 2,00 e ainda é um equilíbrio de vendas, né, entre gasolina e o álcool. Mas esses altos preços estão levando os motoristas a criarem hábitos que prejudicam o bom funcionamento do veículo, aumentando ainda mais essa conta, como, por exemplo, andar com pouco combustível no tanque. O nível muito baixo de combustível é um desgaste prematuro da bomba de gasolina que está dentro do tanque. O combustível mais baixo aquece mais o combustível, a bomba trabalha mais quente, acaba queimando com mais facilidade. E quem pensa que abastecer o tanque ultrapassando o limite resolve esse problema, se engana. São dois problemas. O ideal vai abastecer, vai encher o tanque, no primeiro clique da bomba, pare. É ali, parou, né? O clique existe para isso. Se você abastecer além disso, você pode perder um pouco de combustível por evaporação e afetar alguns sistemas de controle de poluentes do carro. Em busca de economia, alguns motoristas se preocupam apenas em comparar os preços dos postos de combustíveis do etanol e da gasolina. Mas olha só, em alguns casos, uma simples manutenção correta do veículo pode fazer a diferença quando o assunto é a autonomia de um tanque de combustível. Começar pelo pneu. A falta de calibração dos pneus afeta muito o consumo de combustível. Pneu murcho, a falta de manutenção vai aumentar demais o consumo de combustível. Os veículos são máquinas e, por serem máquinas, tem peças de desgaste, tem lubrificação, tem arrefecimento, que é a troca de calor e daí por diante. O básico, que seriam os filtros, óleo de motor, né, óleo de transmissão, filtro de ar, afetam diretamente o consumo de combustível, assim como as velas de ignição, por exemplo, nos motores flex. Vela gasta, aumenta o consumo imediatamente. Então, essa falta de manutenção afeta diretamente o aumento de consumo. E a gente fala agora do conflito no leste europeu. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia ultrapassou nesta semana a marca de 120 dias. E as consequências desse conflito continuam sendo sentidas pelo mundo todo, não só pelos países que estão no campo de batalha. Por isso, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Ao meu lado, a gente pode ver aqui no telão o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, mais uma vez quero agradecer
a sua participação sempre constante aqui no nosso jornal e começar perguntando, essa marca 120 dias ultrapassou as expectativas quando essa guerra teve início? Especialistas como você esperavam que se passasse tanto tempo sem uma definição? Olá, Kleber. É um prazer estar aqui com você e meus cumprimentos também a quem nos assiste. Bom, de fato, o mundo, não só o mundo, mas os especialistas também esperavam que fosse uma guerra rápida, porque o grande objetivo da Rússia era derrubar o governo Zelensky. O fato é que ninguém esperava essa forte resistência da população ucraniana, do exército ucraniano, da coalizão ocidental que vem dando suporte à Ucrânia com armamentos, com inteligência. Então, chegar a 120 dias desse conflito é algo surpreendente e mostra, de fato, uma resiliência da Ucrânia que ninguém esperava e uma perda de apoio da Rússia que também poucas pessoas esperavam. E agora, apesar da guerra estar sendo localizada, no leste europeu, o mundo todo sente os efeitos desse conflito. Sim, é muito importante a gente pensar que o mundo hoje ele é conectado por uma série de redes econômicas. Então, por exemplo, no caso do gás e do petróleo, que é tão dito hoje pelas pessoas, na rua a gente vê essa questão do aumento da gasolina, do diesel. Isso faz parte de toda a dinâmica econômica global. Tá? Aqui no Brasil, além dessa questão do petróleo, nós também somos afetados pela questão dos fertilizantes. O Brasil, por uma série de dinâmicas internas, deixou de investir em fábricas próprias de fertilizantes e optou por comprar fertilizantes da Rússia para suas plantações. Isso vem nos afetando porque o Brasil vem recebendo uma carga menor de fertilizantes do que recebia normalmente, até por conta das sanções. Então, isso com o resultado, você tem inflação de produtos, o arroz e o feijão na mesa do brasileiro encareceram e muitas pessoas passaram a ter fome. Você citou aí o Exército. E para finalizar, eu queria que você respondesse a pergunta difícil de responder, obviamente, mas que todo mundo quer saber a resposta. Esse pesadelo, na sua opinião, está perto do fim ou não? Eu acho muito difícil que a gente chegue agora a médio prazo para o fim da guerra. Em médio prazo eu estou trabalhando até dezembro deste ano. Vamos ver pelo lado da resistência. Bom, a Ucrânia ela vem recebendo muito armamento e muita inteligência dos países ocidentais, principalmente da Europa Ocidental, e aí Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Só que a Rússia, por outro lado, ela está tendo a mesma tática que ela teve na guerra da Síria contra o Estado Islâmico. Ela está destruindo as cidades. Quando você destrói uma cidade, é muito difícil você pegar aquela infraestrutura toda depois e reconstruir. Então, se a gente pensar do lado de exército, que você precisa ter automóveis para avançar, a Ucrânia já tem aí uma dificuldade. Então você teria que usar os meios aéreos. Nisso aí a Ucrânia tem uma vantagem muito boa. Por quê? Ela está recebendo equipamentos extremamente modernos para poder atacar o exército russo. Ótimo. Só que, por outro lado, a gente não pode pensar que a Rússia está isolada, porque desde 2014 a Rússia começou a se preparar internamente para esse tipo de situação, onde ela ficaria isolada, mas conseguiria criar tanques, aviões, bombas, alimentar sua própria população. Então a Rússia internamente ela está bem preparada. E além disso, a Rússia hoje tem um backup importante, ela tem um resguardo importante da China. O que pode ajudar o fim do conflito é se de fato a Ucrânia entrar na União Europeia. Porque a coisa vai realmente arrefecer, porque a Rússia aí já não vai lidar mais só com a Ucrânia, vai lidar também com a União Europeia. Legal. A gente conversou com o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber. E você vai ver a seguir como a metaverso invadiu as salas de aula. É daqui a pouco.
Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e agora para falar de meio ambiente. E atenção a esse dado, a Amazônia perdeu 2.000 campos de futebol por dia de floresta entre janeiro e maio deste ano. O estado do Amazonas foi o que mais sofreu com o desmatamento nos últimos meses. Com mais de 1.400 quilômetros de mata ativa destruída, o estado do Amazonas foi o que mais desmatou a floresta amazônica no mês passado. Isso equivale a quase 40% da destruição ocorrida no último mês e 44% do acumulado deste ano. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente, que mostraram que só nesses 5 primeiros meses do ano, mais de 2.000 campos de futebol por dia de mata nativa foram perdidos na região. O pior resultado em 15 anos, já que a área de floresta derrubada atingiu 3.360 quilômetros. Segundo estudiosos sobre o assunto, agora existe uma nova fronteira de desmatamento no Amazonas, que já dava sinais de perda de área verde avançado nos últimos 2 anos. Para pesquisadores, a situação fica mais agravante, tendo em vista que o Amazonas é um estado que abriga uma área significativa de floresta e inúmeros povos indígenas, além de um grande estoque de biodiversidade. A tendência é que o desmatamento aumente ainda mais nos próximos meses e bata novos recordes, devido ao cenário de desproteção da floresta e a seca que teve início no mês passado. Com mais de 200 quilômetros de mata nativa destruída, o município de Apuó foi o que mais desmatou no mês passado. Outras 3 cidades do Amazonas aparecem entre as 10 que mais desmataram em maio. E olha só, uma nova espécie de barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, foi identificada pelo Instituto Oswaldo Cruz com a ajuda de pesquisadores do Uruguai e também da Bolívia. O grupo liderado por pesquisadores brasileiros descobriu uma nova espécie do inseto chamado de triatomínio, popularmente conhecido como barbeiro e responsável pela transmissão de um protozoário causador da doença de Chagas nas Américas Central e do Sul. Encontrada originalmente em 2004 na Bolívia, a nova espécie começou a ser percebida depois que um estudo da Universidade da República do Uruguai constatou diferença em análises moleculares de indivíduos que até então eram englobados na população dos barbeiros. O artigo, na época, foi publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Depois de constatadas as diferenças a nível de DNA, o novo estudo mais detalhado percebeu uma pequena distinção nas genitálias dos exemplares machos, comprovando que se tratava de uma nova espécie, batizada de Panstrogylos noiro. O nome é uma homenagem ao pesquisador francês François Noyrot, falecido em 2011, que atuou como professor de um instituto de pesquisa francês e colaborou em diversas atividades na área de entomologia na Fiocruz. Anualmente, de 2 a 4 milhões e meio de brasileiros são infectados pela doença de Chagas, segundo uma estimativa do Ministério da Saúde. E olha só, assistir aulas por meio de avatares digitais já é possível em uma faculdade de São Paulo. Uma escola de negócios criou uma sala com o uso do metaverso. Vamos ver? A pandemia tornou a vida mais digital. Foi a tecnologia que permitiu a continuidade dos estudos, do trabalho e até do contato com as pessoas em tempos de isolamento. O planeta se transformou e, no ano passado, o metaverso ganhou destaque com a mudança do Facebook para a Meta. O Facebook popularizou muito esse termo, né? E é um conceito em construção. Mas existem algumas características onde a maioria dos especialistas acho que podem chegar num consenso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Várias pessoas precisam estar juntas, online, né, dentro desse mundo, né, multiplayer. É necessário que exista uma continuidade no tempo, ou seja, quando você sai do metaverso, ele continua existindo.
Um universo que há muitos anos faz parte dos games, mas que ao longo da pandemia passou a ser incorporado também em outras áreas, como no mundo dos negócios. Com home office, empresas criaram escritórios no metaverso, onde os funcionários se transformam em avatares. Você se sente como se estivesse em outro lugar. Você realmente é como se tivesse transportado para esse mundo, né? E agora o metaverso chegou também à sala de aula. Há alguns meses, esta faculdade de negócios em São Paulo criou uma sala que usa exatamente a realidade virtual para ensinar os alunos. Por meio desses óculos, a cada dia eles são transportados para os mais diversos ambientes. Tudo começou ano passado, quando eu ministrei as aulas pela ferramenta Zoom. Era muito chato, monótono, os alunos não entravam na sala de aula. Então eu falei, opa, temos que inovar, fazer algo. Que tal trazer um filme para o nosso mundo? Então eu pensei que se eu der uma aula no metaverso, quem está assistindo a aula parece que está num filme e está fazendo uma interação em tempo real com o professor. Os cenários são bem diferentes do ambiente escolar. E hoje vamos ter uma aula diferente, uma aula nesta praia maravilhosa. Hoje será aqui um dia diferente. Os alunos aprovam. Colocou o óculos ali, você está em outro mundo, em outra realidade que você não quer mais sair. A pandemia fez com que todo mundo mudasse, mas eu não imaginei que a gente ia mudar para um mundo completamente diferente. Assim você se sente mais motivado, porque parece um jogo, né? Você está indo lá se divertir com seus amigos virtualmente e ainda parece que tudo é um joguinho, tal. Você parece estar jogando, fazendo um jogo de aprender. A diretora explica que a tecnologia aproxima os estudantes do conhecimento. E aí eu quero entender o coração, vai ser de dentro para fora. É que com os óculos de realidade virtual, o aluno é transportado para qualquer lugar, inclusive para dentro do corpo humano, onde pode ficar frente a frente com qualquer órgão. Então é vivendo, entrando nessa realidade e convivendo, você faz parte da aula, você não é mais um espectador. Especialistas dizem que o uso do óculos por mais de 40 minutos causa náuseas, mas sem movimentos bruscos de vídeo. Os alunos dizem que podem usar o equipamento por horas sem nenhum mal-estar. O problema da tecnologia hoje, segundo a diretora, é o alto preço do equipamento e a velocidade da internet, ainda defasada para a maioria dos brasileiros. Mas quando esses fatores deixarem de ser empecilhos, diretora e alunos dizem que todos têm muito a ganhar com esse tipo de aula. Ganhamos muito, porque agora o aluno, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai entrar, ele vai querer vir para a aula. A pessoa saiu de uma reunião, ela entra, uma criança, ela entra, o planeta ganha, porque não tem esse deslocamento. A gente vai reduzir esta poluição e o aluno vai ficar apaixonado cada vez mais e dá 10 minutos, troca a cena, troca a roupa, troca tudo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É tipo uma montanha russa em sala de aula. Olha, e essa tecnologia é tão avançada que fica até difícil saber o que é real e o que é virtual. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!